Então, pessoal, aula passada a gente terminou com essa pergunta, né? Como podemos obter IRAB a partir de B1 RAB, né? Então, se a gente for olhar aqui, a relação que diferencia muito esse referencial inercial para o referencial móvel é justamente esse θ, porque ele é que é o ângulo que o eixo x e y do referencial inercial faz com os eixos x e y do referencial móvel, né? Então ele está na chave disso. Então se eu fosse escrever aqui, digamos, de forma intuitiva, eu sei, e geométrica, né? Eu sei que IR AB é igual a cosseno 1L, que é o tamanho do vetor, cosseno de θi mais L seno de θ j, beleza? Então, se esse θ for grande, no caso aqui ele é bem grande, né? O cosseno fica pequenininho. Então, cosseno de θ, seno de θ. E o L seria aqui o tamanho todo do vetor. Mas o que a gente quer é uma formulação que seja mais genérica, que eu não precise estar sempre analisando o vetor particular, sabendo, opa, eu tenho esse ângulo θ, o que é que eu faço? Então, se eu sei que é uma rotação simples, aqui essa rotação está sendo tomada em torno do eixo Z. O eixo Z está aqui para fora, né? Saindo do quadro. Esse eixo ele é comum tanto a XY quanto a X1, Y1. Rotaciona em relação a ele porque ele fica parado nisso, né? Quando eu faço essa rotação da base, x1, y1 rotaciona em relação a xy e o eixo z fica parado. E aí a gente vai, digamos, na forma de deixar esse processo mais genérico, a gente vai definir e usar aqui as matrizes de rotação. Então, já definindo em caráter 3D, eu vou adicionar aqui o mais zero k. Então, pessoal, o que a gente vai ver agora são as faladas matrizes de rotação. Deixa eu adicionar aqui uma figura. Então, vocês dão uma parada aí para copiar. O que é que está acontecendo nessa figura? Basicamente a mesma coisa que aconteceu ali em cima. Eu vou ter um referencial XYZ e uma rotação de θ em relação ao eixo Z, né? Por que em relação a esse eixo Z? Porque após essa rotação o eixo Z se mantém. Então, se eu rotaciono alguma coisa em relação ao eixo, a própria simetria do eixo faz com que ele se mantenha. Ele se mantém o mesmo eixo. E o que é que isso se dá em formas dos meus x e y, né? Eu rotaciono esse referencial x e y aqui, que no meu caso era o inercial, eu vou rotacionar o x
de θ ele vai ficar na posição do x1 e o y de θ vai ficar na posição do x2. E aí, a questão que a gente quer é como escrever. Aqui eu coloquei, ó, I1, J1. Então, a questão que a gente quer primeiro seria que a gente vai fazer primeiro é como escrever I1, J1 e K1 em função de I, J e K. Aí percebam, eu quero definir aqui um I1 que vamos supor que ele tenha esse mesmo comprimento do vetor desse eixo x1 em termos de um vetor na direção I, um na direção J e um na direção K. Percebam também que o Z é igual ao próprio Z1. Como ele fica invariante, o Z do referencial inercial aqui do referencial anterior é igual ao Z do referencial posterior. Então, como é que eu descrevo esse x1? Ele vai ser igual a cosseno de θ mais seno de θ. Só que o cosseno de θ é na direção de I. Então eu tenho um cosseno de θ nessa direção e um seno de θ nessa direção. Observe que eu não preciso botar um módulo, porque esse I1 e tanto o I como o J ele já tem módulo unitário. Então basta escrever em termos, né, de cosseno de θ I mais seno de θ J mais 0K. O J, como é que eu descubro ele aqui? Então eu quero descobrir esse vetor. Ele vai ter como componente J um cosseno de θ e como componente I um seno de θ. Só que como componente I, esse seno de θ é negativo. Então ele vai entrar com menos. Então o que é que vai ser esse vetor J1 aqui? Menos seno de θ I mais cosseno de θ J mais 0K. E o K por si vai ser, ele não tem nenhuma componente em X, nenhuma componente em Y, e ele é igual, o Z1 é igual ao Z, né? Então K1 é igual ao K. Então ele vai ser um 0I mais um 0J mais um 1 ou simplesmente um K. Beleza, pessoal? Então, se eu for escrever isso vetorialmente, o que é que eu tenho? I1, J1, K1 igual a cosseno de θ mais seno de θ
0 menos seno de θ menos seno de θ cosseno de θ 0, 0, 0, 1 I J K. Beleza? Todo mundo percebeu como passou dessas três equações para essa forma matricial? Então, meu I1 vai ser, se eu fizer esse produto matricial aqui, cosseno de θ vezes I, deixa eu botar lanterna, cosseno de θ vezes I, seno de θ vezes J, 0 vezes K. Então, cosseno de θi, seno de θj, 0K. Esse daqui, menos seno de θi, cosseno de θj, 0K. E o terceiro, K1, vai ser igual a 0i, 0j, 1K. Isso que a gente fez aqui é o que a gente chama de uma matriz de rotação. Então, é uma matriz de rotação em relação ao eixo Z, ou pode chamar também de uma matriz de rotação do ângulo θ. Fica a critério. Ou ainda TZ de θ. Beleza, pessoal? Essa parte entendida, a gente segue para, se eu quiser fazer o processo inverso, eu quero obter IJK em função de I1, J1, K1. Então, no lugar desse camarada, esse camarada. E aqui, para facilitar, eu vou copiar isso aqui. E vou colar aqui embaixo. Só que o que é que eu vou fazer para ficar melhor visível? Eu vou rotacionar para que os eixos X1 e Y1 fiquem alinhados com a horizontal e com a vertical. Então, o que é que a gente tem? Se você analisar bem, a gente tem a mesma coisa, né? Eu tenho um eixo X e Y que rotaciona de θ em relação ao eixo Z e me dá o outro referencial x1, y1, z1. Eu não tenho nenhuma diferença entre esses dois. Esses dois são os mesmos. Eu só coloquei eles aqui para facilitar a análise da forma que a gente estava fazendo. Então, agora eu quero saber um I, um J e um K em função de um I1, de um J1 e de um K1. O que é que acontece aqui? O que eu quero saber é esse I. Como é que eu construo ele em função do I1 e do J1 e do K1? Eu sei que esse I tem uma componente cosseno de θ nessa direção e uma componente seno de θ nessa direção. Então, cosseno de θ nessa direção, seno de θ nessa direção. Assim eu consigo chegar nesse vetor. Mas aí o que acontece? É um cosseno de θ na direção positiva de x1
Então, cosseno de θ I1 e um seno de θ na direção negativa de y1. Então, 1 menos seno de θ y1. Ou seja, isso aqui é cosseno de θ I1 menos seno de θ J1 e 0 em K. Se eu for fazer o mesmo processo para obter o y, esse aqui, vamos lá, como é que eu obtenho ele? Vai ser um cosseno de θ na direção y1 mais um seno de θ na direção x1. Beleza? Os dois são positivos. É um indo na ordem IJK, é um seno de θ na direção x1, que é esse camarada aqui, que está na mesma direção do x1, e um cosseno de θ na direção aqui do y1, que está na mesma direção do y1. Então, o que é que eu obtenho aqui? Seno de θ I1 mais cosseno de θ J1 mais 0 K1. Aqui é um K1 também. E o K fica do mesmo jeito. Ele é igual ao K1. Então, 0I1 mais 0 J1 mais 0 K1. Então, como é que a gente coloca isso? Opa. Como é que a gente coloca isso da forma matricial? Eu vou pegar um I, J, K. Ó, agora ficou bem retinho. Abrir aqui uma matriz. Aqui vai ser cosseno de θ menos seno de θ, 0, seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1. Eita! Então aqui eu dei uma errada legal. Acho que vocês devem ter notado na hora. Então aqui é um 1, ou então só deixa sem o valor. Deixando aqui, eu tenho em seguida o vetor I1, J1, K1. Então espero que todo mundo consiga entender como é que eu passo dessas equações aqui algébricas para essa equação matricial e vetorial, né? Cosseno de θ, o produto matricial é linha vezes coluna. Então, para o primeiro elemento, cosseno de θ I1, que está aqui, menos seno de θ J1, que está aqui, 0K1, que está aqui. A segunda linha, seno de θ I1, que está aqui, cosseno de θ J1, que está aqui, 0K1, que está aqui. E na terceira linha, 0 e 1, 0J1, 0K1. Aí eu pergunto a vocês,
Até quem quiser pausar o vídeo pode pausar. Depois da pergunta, é claro. Qual é a relação entre essas duas matrizes? Essa daqui e essa daqui. Elas são bem semelhantes, né? Mas dá para perceber uma relação em particular? Então pause aí e pense. O que acontece é que essa matriz aqui é a transposta daquela outra. Então eu chamo ela simplesmente de TZ transposto, ou Tθ transposto, ou TZ de θ transposto. Beleza, pessoal?